Olá, eu sou o professor José Dias e é um prazer estar com vocês novamente. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias e inferência estatística. Esta é a aula número 7. Vamos para a aula de hoje. Nesta aula vamos falar de variáveis aleatórias e hoje sobre variância. A variância é o desvio padrão de uma variável aleatória x. Vamos lá. A variância de uma variável aleatória x é definida como sendo a variância de x, eu escrevo VAR, variância de x, como sendo a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Então, esta é a definição da variância de x. Ela é a média de x menos a esperança de x ao quadrado. É a média dos quadrados dessa diferença. Então, variância de x é a esperança de x menos esperança de x, tudo isso ao quadrado. Você pode desenvolver esse lado direito e chegar a uma outra fórmula aqui embaixo. Uma fórmula prática que nós usaremos para responder as questões. Veja abaixo. A variância da variável aleatória x pode ser calculada como sendo a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, a variância de x é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Essa fórmula é mais fácil de trabalhar com ela. É mais fácil para você calcular a variância. Nas próximas aulas, nós vamos deduzir essas fórmulas e vamos ver algumas propriedades de variância e de esperança, mas isso eu vou deixar para um capítulo separado. Bem, assim teremos, olha, a variância de uma variável aleatória discreta. Então, se x for uma variável aleatória discreta, como você vai calcular isso? Você pode fazer o somatório de x menos a esperança de x ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Isto aqui é esta fórmula de cima aqui. Então, isto que eu estou te dando é no caso da variável aleatória ser uma variável aleatória discreta. Mas vai ficar mais fácil você usar a segunda fórmula, essa aqui embaixo, ó. Agora, se a variável aleatória for contínua, se for uma variável aleatória contínua, vai existir uma função de densidade. E a variância vai poder ser calculada como sendo a integral de menos infinito até mais infinito, de x menos esperança de x ao quadrado, vezes a função densidade de x dx. Esta é a fórmula que nós usaremos para calcular a variância de uma variável aleatória contínua. Mas isso também nós vamos ver lá na frente, o que é a função densidade e o que é uma variável aleatória contínua. Eu vou deixar isso para os próximos capítulos, tá? Hoje nós vamos ficar concentrados nas variáveis aleatórias discretas. Prosseguindo. Então, olha, para calcular essa expressão, esperança de x ao quadrado, como você vai fazer? A esperança de x ao quadrado, quando ela for discreta, você vai calcular como sendo somatório dos valores que ela assume ao quadrado, quer dizer, de xi ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Então, esta será a maneira de como você vai calcular a esperança da variável aleatória ao quadrado quando ela for discreta. Aí você vai calcular isso e vai voltar nesta fórmula aqui, ó, e vai colocar o valor da esperança de x ao quadrado. Agora, se ela for contínua, se x é uma variável aleatória contínua, essa esperança de x ao quadrado vai ser a integral de menos infinito até mais infinito, de x ao quadrado vezes a função densidade f de x dx. Mas isto aqui, ó, nós vamos deixar para os próximos capítulos. Quando ela for contínua, vamos aprender o que é uma função de densidade e o que é uma variável aleatória contínua. Por enquanto, vamos ficar apenas nas discretas, apenas aquela de cima. Bem, a melhor maneira de aprender é fazendo exercícios. Vamos a um exemplo.
O primeiro exemplo da aula de hoje, seja o lançamento de uma moeda honesta. Considere, apaga isso aqui, x como sendo o número de caras observadas. Qual o valor da variância e do desvio padrão de x? Bem, vamos à solução. Você vai lançar uma moeda honesta. E x vai ser um número de caras observadas. Então, considere x como sendo um número de caras observadas. Qual é o valor da variância de x? Bem, a função de distribuição dessa variável aleatória x para esse experimento nós já fizemos nas aulas anteriores, você lembra? É só olhar nas aulas anteriores que você vai encontrar esse experimento, o lançamento de uma moeda honesta. E x é o número de caras observados em um lançamento. Logo, o número de caras observados vai ser 0 ou 1. Você pode observar 0 caras ou 1 cara. Com que probabilidade? A probabilidade de x ser igual a 0 é meio, e a probabilidade de x ser igual a 1 é meio. É uma variável aleatória discreta. Já que é discreta, na aula anterior nós aprendemos a calcular a esperança. A esperança de x vai ser o somatório dos valores que ela assume, que é o xi, vezes a probabilidade de x ser igual a xi. E nas aulas anteriores nós já calculamos essa esperança dessa variável aleatória, você lembra? A esperança de x foi calculada e deu meio. É só recordar as aulas anteriores. No exemplo aqui, nós queremos calcular a variância. Que a variância vai ser calculada com essa fórmula. Esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Bem, inicialmente vamos calcular a esperança de x ao quadrado. A esperança de x ao quadrado. E nós vimos que isto é calculado como sendo os valores que essa variável aleatória x assume ao quadrado, já que ela é discreta, vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Bem, então a esperança de x ao quadrado, essa esperança, será, ela assume o valor 0, então fica 0 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 0. Mas assume valor 1, vai ficar 1 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 1. Logo, a esperança de x ao quadrado será, bem, 0 ao quadrado é 0. A probabilidade de x ser igual a 0 é meio. Mais 1 ao quadrado é 1. E a probabilidade de x ser igual a 1 também é meio. Então, a esperança de x ao quadrado será 0 vezes meio dá 0 e 1 vezes meio dá meio. Logo, a esperança de x ao quadrado será igual a 0 mais meio igual a meio. Essa é a esperança de x ao quadrado. Mas nós queremos calcular a variância. Então, você vem aqui e vai calcular a variância de x usando aquela fórmula. A variância de x é igual à esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Portanto, a variância de x será esperança de x ao quadrado é meio, menos o quadrado da esperança de x, que nós vimos na aula anterior, que também era meio. Só que isto é ao quadrado. Então, a variância de x será meio, menos o meio ao quadrado é 1/4. Portanto, a variância de x será meio menos 1/4 será igual a 1/4. A variância de x será igual a 1/4. Esta é a variância dessa variável aleatória x. 1/4. E quanto vale o desvio padrão de x? Sendo dp, desvio padrão dessa variável aleatória x, é igual a raiz quadrada
da variância de x. Desvio padrão de x é a raiz quadrada da variância de x, que vai ser a raiz quadrada de d1/4. Logo, o desvio padrão de x será a raiz quadrada de 1/4 é meio. Bem, aí calculamos a variância e o desvio padrão. Vamos ao próximo exemplo. Nesse exercício, temos um outro experimento. Seja os lançamentos de uma moeda honesta 2 vezes. Considere x como sendo o número de caras observadas. Qual o valor da variância e do desvio padrão de x? Vamos à solução. Bem, nas aulas anteriores nós já fizemos esse experimento, o lançamento de uma moeda honesta 2 vezes. E x é o número de caras observadas nesses 2 lançamentos. Você lembra que nós fizemos a distribuição dessa variável x? Eu posso observar nenhuma cara, uma cara ou 2 caras em 2 lançamentos. Temos aqui a probabilidade de x ser igual a 0 é 1/4, de x ser igual a 1 é meio, e de x ser igual a 2 também é 1/4. Então, isso já foi feito nas aulas anteriores. Nós sabemos que x é uma variável aleatória discreta, pois assume valores 0, 1 e 2. E vamos calcular a esperança de x com essa fórmula. É o somatório dos valores que assumem vezes a probabilidade de assumir esses valores. Só que a gente já calculou isso nas aulas anteriores. Na aula anterior, nós calculamos essa esperança e vimos que o valor dela é 1. Foi calculado nas aulas anteriores. Queremos calcular a variância da variável aleatória x. Vamos usar essa fórmula. Então, inicialmente, vai ficar igualzinho ao anterior. Vou calcular a esperança de x ao quadrado. Como a variável aleatória discreta, vai ficar xi ao quadrado vezes a probabilidade de x ser igual a xi. Xi ao quadrado. Logo, a esperança de x ao quadrado será igual a... Bem, observe que fica muito semelhante ao que você fez anteriormente. Olha lá, fica igualzinho que você fez anterior. A solução anterior. Então, você vai fazer isso aqui uma vez, 2 vezes, tu vai pegar a velocidade, ó. Assume o valor 0, então fica 0 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 0. Assume o valor 1, fica 1 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 1. Assume o valor 2, fica 2 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 2. Logo, a esperança de x ao quadrado será, bem, 0 ao quadrado é 0. Da de x ser igual a 0 é 1/4. 1 ao quadrado é 1. A probabilidade de x ser igual a 1 é meio. 2 ao quadrado é 4. E a probabilidade de x ser igual a 2 é 1/4. Logo, você tem que a esperança de x ao quadrado será 0 mais 1 meio mais 4/4. Isso é a mesma coisa que 2/4 mais 4/4. Isto é a mesma coisa que 6/4. Logo, a esperança de x ao quadrado será igual a 6/4. 6/4, se você dividir 6 por 4, vai dar 1,5. 1,5. Isso é esperança de x ao quadrado. Esperança de x ao quadrado. Ora, mas eu quero calcular a variância. Então, para calcular a variância, você vem aqui, ó. A variância de x será a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Portanto, a variância de x será a esperança de x ao quadrado é igual a 1,5 menos esperança de x, eu sei que vale 1 ao quadrado.
Portanto, a variância de x será 1,5 menos 1. A variância de x será 0,5. Este é o valor da variância dessa variável aleatória x. E qual é o desvio padrão de x? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, será a raiz quadrada de 0,5. Este é o desvio padrão. Prosseguindo, chegamos a mais um exemplo. Seja os lançamentos de uma moeda honesta 3 vezes. Seja x o número de caras observadas. Qual o valor da variância de x, o desvio padrão de x? Vamos à solução. Bem, mais uma questão que foi resolvida em parte na aula anterior. Nós já fizemos esse experimento, o lançamento de uma moeda honesta 3 vezes, onde x é o número de caras observados nesses 3 lançamentos. Então, nas aulas anteriores, nós vimos a distribuição dessa variável aleatória x. Portanto, podemos ter 0, 1, 2 ou 3 caras nos 3 lançamentos. A probabilidade de x ser igual a 0 é 1 oitavo, a probabilidade de x ser igual a 1 é 3 oitavos, a probabilidade de x ser igual a 2 é 3 oitavos e a probabilidade de x ser igual a 3 é 1 oitavo. É claro que x é discreto, a esperança é calculada com essa fórmula e nós já calculamos essa esperança aqui, que deu 1,5. Agora vamos calcular a variância. Então, para calcular a variância, eu vou calcular primeiro a esperança de x ao quadrado. Aí você vem aqui, ó, acima o valor 0, então fica 0 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 0. A probabilidade de x ser igual a 0. Acima o valor 1, vai ficar 1 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 1. Assume o valor 2, você vai ter, então, 2 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 2. Assume o valor 3, fica 3 ao quadrado, vezes a probabilidade de x ser igual a 3. Logo, a esperança de x ao quadrado será, bem, 0 ao quadrado é 0, a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 oitavo. 1 ao quadrado é 1, a probabilidade de x ser igual a 1 é 3 oitavos. 2 ao quadrado é 4, a probabilidade de x ser igual a 2 é 3 oitavos. E 3 ao quadrado é 9, e a probabilidade de x ser igual a 3 é igual a 1 oitavo. Logo, a esperança de x ao quadrado está dando 0, mais 3 oitavos, mais 12 oitavos, mais 9 oitavos. Eu tenho 3 e 12 dá 15, 15 e 9 dá 24, 24 oitavos. 24 oitavos é igual a 3. Então, a esperança de x ao quadrado é igual a 3. Logo, o que é a variância? É só aplicar a fórmula. A variância de x é igual a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, você vai ter 3 menos, bem, esperança de x é 1,5 ao quadrado. Logo, nós vamos ter 3 menos 1,5 ao quadrado será igual a 2,25. Logo, a variância de x será 0,75. Este é o valor da variância de x. E o desvio padrão? O desvio padrão de x é a raiz quadrada. É a raiz quadrada da variância. Logo, o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,75. Esse é o valor do desvio padrão. Bem, nessa aula nós fizemos 3 exemplos, onde você aplicou as fórmulas, né? As fórmulas da variância, e esta é a maneira que você vai usar para responder as questões.
Então, fizemos 3 exemplos, vimos as 3 fórmulas, e agora eu espero que você tenha decorado essas fórmulas, principalmente no caso de ser discreto, que é o nosso objetivo, fazer aí o cálculo da variância no caso discreto, por enquanto. Bem, eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.